Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson e este é mais um programa Saberes em Casa para a EJA do ciclo 2. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas. Espero que todos e todas aí estejam seguindo os protocolos para se protegerem da Covid-19, né? Isso é muito sério e a gente está vendo que não é brincadeira, né? Bom, no programa de hoje daremos continuidade aos assuntos relacionados à água, mês de março. Lembra, mês de março, todos os assuntos são com a temática água, né? Hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento sustentável. Olha aí que coisa interessantíssima. Aí, desenvolvimento sustentável. O que significa a palavra sustentável? Né? Vocês já ouviram falar essa palavra em algum lugar? Desenvolvimento sustentável? Segundo o dicionário, a palavra sustentável, ela significa o que pode ser sustentado. Olha que interessante. Passível de sustentação, né? Mas e sustentação? O que é sustentação? É o ato ou o efeito de conservar, conservação, manutenção. Isso nos leva a entender que falar do desenvolvimento sustentável da água é falar de estratégias, né? Estratégias para a sua conservação, né? Para a sua conservação e para a sua manutenção, né? E sobre o que podemos fazer para que a água não acabe. Isso é muito importante, né? Vamos ver aqui algumas dicas sobre isso, ok? A definição mais aceita para desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, né? Sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações, né? É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Hoje em dia, o assunto sustentabilidade tem sido cada vez mais comentado. Mas a maioria das ações que tornam um ambiente mais sustentável, elas estão nas mudanças de pequenos hábitos. Olha que interessante, né? Esses pequenos hábitos que são simples de realizar e na maioria das vezes proporciona uma certa economia, né? Isso é o mais importante. Então, como será que andam seus hábitos e os dos seus familiares aí na sua casa? Já pensaram? Agora, nesse momento de pandemia, em que muitos estão passando mais tempo em casa, né? Bom, certamente o consumo de água aumentou, né? E os cuidados com ela também devem aumentar, né? Para que ela não venha a faltar. Preste atenção nessas imagens de como podemos usar a água de forma consciente. São hábitos simples que a longo prazo podem fazer muita, mas muita diferença. E são hábitos que a gente precisa praticar. Olha só, pessoal, são as dicas, né? Mantenha a torneira fechada enquanto você escova os dentes ou faz a barba, né? Então não dá para ficar, enquanto eu coloco a pasta, vou olhando, dando aquela olhada no espelho, deixar a água correr, né? Use a água essencialmente necessária para a sua escovação dos dentes, né? E a mesma coisa quando você faz a barba, né? Outra dica muito importante é ensaboe a louça com a torneira fechada,
né? Então você joga aquela água básica primeiro na louça, desliga a torneira, depois você vai ensaboando tudo, separa o que é metal, alumínio, o que é louça, o que é vidro, e aí depois você lava, né? Lava tudo de uma vez. Isso vai te ajudar a economizar bastante água. Agora o banho, né? Tome banhos mais rápidos, né? E uma dica é fechar a torneira para se ensaboar ou para lavar os cabelos, né? Então, a hora que você deixou cair aquela primeira água do chuveiro, né? O corpo já está molhado, desliga a torneira lá, desliga o registro do chuveiro, ensaboa tudo que você tem que ensaboar, e aí depois você liga o chuveiro para tirar a espuma, tirar o sabão, né? E a mesma coisa quando você for lavar os cabelos, né? Porque você já imaginou quanta água vai no seu banho, ou por exemplo, no banho da sua família? Bom, tem gente que pega a mangueira e taca no carro, porque todo mundo quer ter o carro brilhando, bonitinho, né? Mas não é aconselhável, gente. Use um balde para lavar o carro, né? Ao invés de mangueira. Os lava-rápidos, eles usam água de reuso, né? Mas você não tem um lava-rápido na sua casa, né? Então é melhor que você economize água nessa lavagem, use um balde, né? Como está mostrando a figura aí. Olha lá, o cara tá jogando água com um balde e o carro vai ficar muito bom, pode ter certeza. Uma coisa importantíssima, verifique se as torneiras estão bem fechadas, né? Às vezes tem um desgaste na torneira ou na borrachinha, e aí você fecha, fica pingando ou fica escorrendo água e você não percebe. Isso, se você não perceber isso durante muito tempo, quanta água boa foi para o ralo, né? Um desperdício, né, gente? Então tem que prestar atenção nisso, né? Olha aí, faça reparo nos vazamentos assim que você detectar. Detectou que está tendo um vazamento de água na sua casa, em algum cano seu, corre, faz um reparo, porque essa água vai embora. Além de você pagar uma conta mais cara por conta desse vazamento, você está jogando água fora, né? Água que poderia ser usada para coisas mais importantes. E a outra, use a vassoura na limpeza do quintal ou da calçada. Você já deve ter visto por aí gente que limpa o quintal e limpa a calçada com a mangueira, né? Aí ele usa a mangueira como se fosse uma vassoura e vai empurrando a sujeira e toma-lhe água, né? E aí depois junta tudo com uma pá e pega e joga num saquinho e tal. Tá errado, né, gente? Vamos usar a vassoura sempre que possível, tá? E a água, para lavar o quintal, você pode usar água de reuso, por exemplo. A água que você separou da máquina de lavar, por exemplo, a água da chuva. Esse é o ideal, né? Assim você evita o desperdício, ok? Uma outra alternativa é reutilizar a água do chuveiro ou da máquina de lavar para limpar a casa, por exemplo, lavar o terraço e para várias atividades do dia a dia. Essa água que nós conseguimos reutilizar é chamada água de reuso. Outra alternativa é a água da chuva. Podemos armazenar água da chuva, mas precisamos tomar muito cuidado. Tomar cuidado com as formas de armazenamento, né? Por quê? Para evitar a proliferação do mosquito da dengue, né? Atualmente fala-se muito sobre o reuso da água originária de processos de tratamento dos esgotos. Entretanto, o reuso dessas águas deve atender parâmetros de qualidade. Esses parâmetros eles vão garantir o seu reuso com segurança, né? Mesmo com o processo de tratamento de água, do esgoto, verifica-se que o reuso da água é destinado a fins não potáveis, ou seja, ela não deve ser usada para beber, nem no preparo de alimentos, tá?
Então, pessoal, praticar o consumo consciente de água não significa deixar de usar o recurso, né? Mas sim repensar em suas formas de uso, né? Evitando os desperdícios, reduzir o consumo sempre que possível, fazer a capacitação da água da chuva, né? E reaproveitar aquela água cinza gerada pelo chuveiro e pela máquina de lavar roupa, né? Essas são algumas atitudes que podem ser tomadas para ter um consumo consciente da água, né? Já pensaram nisso? A gente precisa se preocupar com isso, né? Bom, estamos falando aí sobre a reciclagem de água e eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre um documento que nos ajuda a pensar em formas sustentáveis de cuidar da água, do meio ambiente e dos nossos recursos naturais. Esse documento, ele tem um nome, ele chama Agenda 21. Agenda 21 foi um documento construído na Rio 92 ou na Eco 92, que foi um evento que ocorreu no Rio de Janeiro no ano de 1992 e reuniu, além da sociedade civil, as ONGs, gestores públicos, presidentes do mundo inteiro aqui no Brasil, para pensar sobre a qualidade de vida na preservação do meio ambiente e no que seria necessário que todos os países e pessoas fizessem para preservar a qualidade de vida no planeta Terra. Muito importante esse encontro. Uma das metas foi que cada país deveria construir a sua Agenda 21. O Brasil construiu a sua própria agenda e foi com base nela que todos os estados e muitos municípios desenharam atividades culturais e de educação ambiental, pensando na preservação do meio ambiente no país. Então, já em 2015 foi lançada a outra agenda, a Agenda 2030. Aí surgiram os ODS, que são Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, né? Esses Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, elas são como uma agenda mundial adotada durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável em setembro de 2015, composta por 17 objetivos e 169 metas a serem atingidas até 2030. São 17 objetivos que fazem com que cada país ou cidadão pense o que precisa ser feito para melhorar o mundo e a qualidade de vida. Bom, eu vou te convidar para a gente assistir um vídeo que foi elaborado pela ONU, né, a Organização das Nações Unidas, que fala desses objetivos globais. Prestem atenção aí neste vídeo. Vamos imaginar que você esteja viajando pelo espaço e que agora você esteja olhando para uma vida inteligente. Você tem viajado bastante porque o espaço é bem grande. E agora você vê a Terra, uma pequena ilha no espaço, uma composição de água, pedra e solo, uma camada fina de ar para conseguirmos respirar. Existe mais vidas no espaço? Sim ou não, está em todos os lugares. Se você pensar, nós precisamos basicamente das mesmas coisas: água fresca, ar limpo e comida saudável. A boa notícia é que a Terra tem tudo isso para todos nós. A má notícia é que nós encontramos alguns problemas no caminho. O primeiro é a mudança climática. O jeito que vivemos na Terra hoje está danificando muitas coisas que precisamos para viver. Os combustíveis que nós queimamos estão contaminando a atmosfera. Nós estamos esgotando nossas fontes de água potável. Tudo isso está mudando o clima. O segundo problema é a desigualdade. Algumas pessoas na Terra têm muito mais do que precisam e a maioria não tem o suficiente. Isso causa pobreza e não é justo. Milhões de pessoas não têm acesso aos remédios que poderiam prevenir doenças. Em alguns lugares, as crianças não entendem o motivo de ir à escola. Em outros, milhões de crianças querem ir à escola. Isso é justo? Com sorte, nós temos um plano. As Nações Unidas anunciaram os Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos que protegem o planeta contra a mudança climática e tornam o mundo seguro e mais justo para todos. Nós temos que alcançar essas metas até 2030. A melhor coisa de se ter um plano é que nós podemos checar como estamos indo ao longo do caminho, mostrando as partes em que fomos bem e as partes que devemos melhorar.
Até 2030 teremos um longo caminho, então nós temos que encorajar uns aos outros todos os dias. Temos 17 objetivos que trabalham juntos, então há diferentes formas de você ajudar. Você se sentiria diferente sendo menina ou menina em relação à segurança que você sente, aos amigos que tem, ou os lugares que você pode ir? E se achássemos uma nova forma de transformar a água em limpa e potável? E se pudéssemos reciclar todo o nosso lixo? O que mais poderíamos mudar? Nós todos vivemos na Terra e nós dependemos da Terra para viver. Nós temos diferentes culturas, nós temos um só planeta e devemos tomar conta disso tudo e uns dos outros e compartilhar o que nós temos de forma igualitária e sustentável. Tudo o que precisamos está bem aqui. Algum dia nós encontraremos vida inteligente em outros planetas. Enquanto isso, vamos ver o quanto de inteligente podemos fazer para todos nós na Terra. Só lembrando. Como vocês puderam perceber, dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, 2 falam exclusivamente da água. O número 6 fala da água e saneamento e visa assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todos, né? E o 14º, Vida na Água, diz conservar e promover o uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Pois é. Bom, nós temos aí até 2030 para cumprir esses 17 importantes objetivos do desenvolvimento sustentável. Mas já estamos em 2021. A gente precisa começar hoje a cuidar do nosso planeta. Se não conseguimos fazer os 17, que façamos o que estiver ao nosso alcance, é o mínimo, né? Começando por fechar a torneira, jogar o lixo na lixeira, né? Todo o lixo na lixeira, né? Isso é muito importante. Não jogar na rua, por exemplo, né? E nem quando íamos às praias, né? Quando tínhamos esse acesso antes dessa pandemia, muitas pessoas jogavam dejetos, lixo na água, né? Então, na água da praia são coisas que a gente precisa pensar, né? E essa atitude, ela tem que começar por nós. Eu não tenho que pensar, eu não faço porque o outro não faz. Eu tenho que fazer por quê? Porque eu sou um cidadão e eu quero o melhor para o meu meio ambiente e para os meus filhos, para os meus netos, para que todos possam usufruir de um lugar de qualidade, um mundo melhor, um mundo de qualidade, né? É uma reflexão, né, pessoal? A gente tem que pensar muito sobre isso. Bom, agora chegou a hora da nossa proposta de atividade. Tá preparado? Presta atenção. A água vem sofrendo vários impactos, como com o desmatamento, com a impermeabilização do solo, né? Muita rua asfaltada, enfim, né? Prédios, né? A poluição dos rios, né? O desperdício de água que muita gente faz, né? E não percebe, ou às vezes não está nem aí. Você já deve ter percebido isso, né? A ideia é que você faça agora um trabalho em dupla. 2. O que você vai fazer? Você vai buscar um colega seu da sua turma da escola, lá da EJA, né? Veja um colega mais próximo, que você troca informações, que você conversa pelo WhatsApp, né? E você vai convidar ele para fazer esse trabalho. Como? Você vai fazer um mapeamento do seu território. Opa, território? Vamos colocar como perímetro esse território, assim, a sua rua, a sua casa, né? A sua rua, né? Até chegar mais ou menos próximo à escola. E aí, que mapeamento é esse? Eu preciso observar se essas situações que a gente apontou aqui, que estão aí prejudicando o meio ambiente, estão acontecendo aí. Aí no seu território tem poluição no rio,
Tem desperdício de água, cano furado que fica muito tempo furado, a pessoa não arruma, né? Gente que fica 4 horas no banheiro, né? E joga água, enfim, né? E manda água de uma forma errada, né? Não faz esse controle, né? Pessoas que têm poluído o meio ambiente, a rua, a sujeira, né? Tem. Faz esse mapeamento, faz esse levantamento. Pega lá uma folha de papel sulfite, você pode escrever assim: mapeamento do meu território. Eu moro no bairro tal. Eu sou o fulano de tal. Percebi que desperdício, as pessoas não têm consciência, não, as pessoas são conscientes, eu observo que o rio está poluído, eu observo que as ruas estão muito sujas, eu observo que há vazamentos, que as pessoas não arrumaram ainda, blá blá blá, toda essa coisa que é muito importante. Troque essa informação com o seu colega, junte a dupla e faça um mapeamento único, né? Dessas regiões. Se seu colega mora perto de você, vai ser uma região só, mas se de repente ele não é, ele é de outro lugar, serão 2 territórios. Olha que interessante. Faça esse trabalho, essa pesquisa na folha de sulfite e compartilhe nas suas redes sociais, né? E compartilhe também no nosso endereço. Esse é o nosso endereço. Hashtag Saberes em Casa EJA. Compartilhe aqui. Porque a gente quer ler a sua pesquisa, a gente quer ver esse seu trabalho, a gente quer entender esse seu olhar. Você que é aluno da EJA, ciclo 2, eu quero ver o seu trabalho, eu vou trazer o seu trabalho aqui, a sua pesquisa, e a gente vai falar o seu nome e vai falar toda a sua pesquisa. A gente vai valorizar você, ok? Mas eu preciso que você compartilhe. EJA, né? Olha só, hashtag Saberes em Casa EJA. Estou esperando, tá bom, gente? Pode levar esse trabalho lá na escola, entregar para um professor ou para um coordenador, ou pode mandar até pelo WhatsApp para o seu professor e de repente ele também pode compartilhar com a gente, tá? E também pode te ajudar nessa pesquisa, ok? Bom, por enquanto é só. Eu agradeço aí a presença de vocês até agora, né? Fiquem bem, se cuidem, se puderem, não saiam de casa, mas se saírem, álcool gel, máscara sempre. Eu sei que não é legal, às vezes dá um sufoco na gente, né? Parece que o ar vai faltar, mas é muito importante, tá? Nesse momento, né? Até o final dessa pandemia, álcool gel, máscara, lavar as mãos com sabão sempre, né? Mas você não falou do desperdício de água? Tá, mas vamos fazer isso de uma forma consciente, né? E cuidados, tá? Fiquem bem. Até o próximo programa. Até lá.